Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de Clássico Brasileiro, Inter e Corinthians jogam aqui em São Paulo. A partir das 4 da tarde, né, o Química Arena. São Paulo tem um tempo feio nesse momento, muito vento, frio e muito possivelmente chuva também na hora do jogo, é o que está sendo aguardado por aqui. Vamos falar sobre isso e, claro, falar bastante sobre o título gaúcho sub-20 do Internacional. Bateu o Grêmio 2-1, pentacampeão gaúcho, né? Para uma base que não ganhava nada, né? Campeão brasileiro ano passado, campeão da Supercopa, campeão gaúcho. Vamos falar sobre tudo isso e, claro, vou dar minha opinião aqui também sobre o celeiro de ases do Internacional e a rodada que nos ajudou já neste sábado, e o Inter pode estar numa posição bem confortável ao final do domingo, beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da Inter Store Beira-Rio, produtos licenciados do Internacional você encontra lá, 2 lojas no Gigante, abertas das 10 da manhã às 6 da tarde, eles enviam para todo o Brasil, então se tu não mora em Porto Alegre, não tem condições de ir, chama eles no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E KTO.com aposta no Internacional hoje, hein? Pagando super bem o Inter, odd 3. Então te cadastra lá usando o cupom COLAR para ganhar 20% em free bet, tá? Outros jogos também, né? Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, tem de tudo. Vamos começar falando sobre o jogo de hoje, né? Que acho que é o mais importante, porque o Inter chegou ontem à tarde aqui em São Paulo. Eu estive no hotel da delegação do Internacional, cerca de 15 torcedores estiveram por lá, né? Apoiando bastante o grupo de jogadores. O Depena e o Vitão foram os mais ovacionados, acabaram recebendo bastante apoio da torcida. O próprio Edenilson também recebeu incentivo, né, dizendo vamos lá Ed, vamos jogar. Então realmente é um clima bastante positivo aqui em São Paulo. O Corinthians disponibilizou cerca de 1.700 ingressos para a torcida do Inter, mas pelo que se sabe, né, e até pela logística ruim do Corinthians, são aguardados cerca de 1.000 colorados aqui em Itaquera. Então, para quem não sabe, né, você que é de São Paulo e quer ir no jogo, ingressos à venda somente na hora do jogo. Então são cerca de 1.700, como eu disse, R$90 o ingresso, tá? Então se você quer ir, se programe para ir lá comprar na hora no estádio do Corinthians. O Inter não tem muitas surpresas, né? A lista apresentou somente o Rodrigo Moledo como grande atração. O desfalque fica por conta do Tauan Lara, mas que já é um jogador reserva, né? Que fica de fora porque está servindo neste momento a seleção brasileira sub-20 num torneio com clubes sul-americanos, né, com seleções sul-americanas em Punta del Este. Então fica fora desse jogo e também do jogo contra o Cuiabá no próximo sábado no estádio Beira-Rio. O Inter está definido, com o Daniel no gol, Bustos, Mercado, Vitão e o René, Gabriel, Johnny e o Depena, Maurício, o Wanderson e na frente o alemão. O Corinthians, por outro lado, também está definido, né? O técnico português Vitor Pereira encaminhou o time do Corinthians para encarar o Internacional com Cantilho na vaga do suspenso do Queiroz. De resto, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Cantillo, o Fausto Vera, reforço que veio agora do Argentino Júnior, muito bom jogador, né? Foi um pedido que ele fez e acabou levando. Renato Augusto, para mim, craque de bola, jogador que eu sempre quis ver no Internacional, não vou conseguir, né? Mas tomara que hoje não jogue nada. Roger Guedes, Mosquito e o Yuri Alberto, é a tendência do jogo. Então as duas escalações, apita Braulio Machado, né, de Santa Catarina, e a rodada ajudou o Internacional. Por que eu digo isso? Porque ontem o Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético inclusive preservou os jogadores visando a semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras, mas ganhou de 1-0 gol do Pablo. O Atlético momentaneamente ultrapassa o Internacional. Só que teve um outro resultado importante. O Palmeiras empatou em 2-2 com o Red Bull Bragantino. Então o que isso significa na prática, tá? O Inter dá uma olhadinha também no jogo agora das 11 da manhã entre Flamengo e Ceará. Claro, é muito improvável que o Flamengo tropece, mas se tropeçar, o Inter pode terminar a rodada com uma vitória, dependendo apenas de si, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 6 pontos atrás do Palmeiras. Na pior das hipóteses, tá? O Flamengo ganhou, o Inter termina em terceiro vencendo o seu jogo, ultrapassando o Atlético Paranaense, o Fluminense e o Corinthians, tá? Na pior das hipóteses aí, se perder o jogo, perdeu pro Corinthians, termina em sexto lugar, não pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro,
que é o primeiro hoje fora da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Então a rodada ajudou bastante o Internacional no sábado. Vamos ver se ela continua ajudando e se o Inter se ajuda, né? Que é o principal neste momento e que é geralmente onde dá problema, né? Rodada toda ajuda, o Inter vai lá e acaba tropeçando nas próprias pernas. Falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? O Inter bateu o Grêmio 2-1 na final do Gauchão Sub-20, jogo em Alvorada, perdão, na Morada dos Quero-Queros. O jogo de ida tinha sido 1-1 no estádio do Grêmio, no CT Hélio Dourado. O gol do Inter foi do Matheus Dias e o Cauã Kelvin fez o gol do Grêmio. No jogo de volta, o Inter saiu ganhando 1-0, gol do Luca, cobrança de escanteio do Alisson, o Luca no primeiro pau faz 1-0, o Grêmio empata no segundo tempo numa cobrança de falta de novo do Cauã Kelvin, né? Para mim o Antony acabou dando uma titubeada ali, talvez não tenha botado muita fé no batedor, a barreira acabou abrindo também, e no finalzinho o Matheus Dias, volante, né, que já apareceu inclusive no grupo profissional do Internacional, fez um golaço 2-1 e o Inter se sagrou pentacampeão gaúcho. Matheus Dias vale o destaque, tá? Tinha feito gol lá em Eldorado e tinha feito ano passado o gol do título do Inter no Brasileirão Sub-20 contra o São Paulo. Jogo no Morumbi, ele fez o gol do 1-1, perdão, terminou o jogo, o Inter tinha ganhado 2-0 no Beira-Rio. O que fica de tudo isso, né? Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, entre jornalistas e torcedores também, que mandam recado pra mim, que a base do Inter é ruim, que ela tinha sido eliminada pro Flamengo, né, não jogando muita bola, o Sub-17 tá tomando goleada atrás de goleada, e eu vejo o seguinte ponto: ganhar na base é muito bom? Né, a gente comemora esse título gaúcho Sub-20, comemorou a Copinha São Paulo, comemorou o título brasileiro ano passado, só que não é o principal, né? O importante é formar jogadores para o time de cima. E às vezes não depende só da base colocar os jogadores a jogar no time de cima. Vamos pegar o exemplo dos dois que estão mais prontos e que estão no time principal hoje, o Lucas Ramos e o Estevão. Eles deveriam estar jogando mais já no time do Mano Menezes. Aí o Inter tá goleando de 3-0 contra o Juventude, entra o Tyson, entra o Alan Patrick, entra o Edenilson, entra o Brian Romero e não entra os garotos, né? A última vez que o Estevão jogou, eu acho, foi naquele jogo contra o Colo-Colo, onde ele faz o gol anulado, inclusive, e depois nunca mais joga, né? Foi premiado com isso. Então, assim, eu vejo, né, que o Inter tem bons valores na sua categoria de base. Não tem nenhum craque, é verdade. Eu sei que a gente se acostumou mal, né? Com o Nilmar, Sobis, Daniel Carvalho, Diogo Rincon, vamos lá, outros jogadores fora da curva que surgiram, Fábio Rockenbach lá em 2001, Alexandre Pato. Não tem esse tipo de jogador. O que tinha já foi vendido, que é o Vinícius Tobias, que hoje está no Real Madrid. Mas o Inter tem condições no grupo da base hoje de ter jogadores titulares no time do Inter, como é o Johnny, por exemplo. Ele é uma peça importante. Não é um craque, não é um brilhante jogador, mas é um jogador cumpridor, é um cara que pode ajudar o Inter a não ir ao mercado contratar um Bruno Silva, um Richelli, um Musto, né? Então valorizem a categoria de base do Internacional. O Inter não é o Palmeiras, o Inter não é o Flamengo, que pode ir lá em qualquer clube do mundo e contratar jogador a peso de ouro. Então eu considero muito legal o título do Internacional na categoria de base. Gostei muito da identificação dos jogadores também que vieram nas redes sociais, né, comemorar esse título, aqui é Inter e tal, isso é legal, isso forma um jogador vencedor também, e vamos ver se agora, né, ou em 2023 o Inter melhora o seu aproveitamento dos garotos. Beleza, gente? A gente se vê lá na Neoquímica Arena, vou estar ao vivo no Vozes do Gigante a partir das 2h30 da tarde. Então, lá da casa dos caras, né, em território inimigo, pra gente trazer tudo sobre o Internacional. Aquele abraço, gente, tamo junto! Tchau!